Boa noite, amada igreja. Tudo bem com vocês? Beleza. O tema dessa noite nós iremos estudar na palavra de Deus. Passemos para o outro lado. É o tema dessa noite. Abra a Bíblia de vocês em Marcos capítulo 4, verso 35. Marcos capítulo 4, verso 35. Quando se fala passemos para o outro lado, a gente fica pensando, mas passar para onde? A gente tem tantas variedades de passar, né? Por exemplo, quando você está caminhando numa calçada, você está do lado direito, você pode ir para o lado esquerdo e de repente você começa a andar e ver lugar diferente. Nessa noite nós iremos falar sobre esse tema. Antes de a gente começarmos, vamos fazer uma oração e falar com o nosso Deus. Bom Deus que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade aqui essa noite concedida, o privilégio e a bênção para mais uma vez estudar a tua santa palavra. Rogamos a ação e a presença do Espírito de Deus em nossas vidas, na iluminação, na compreensão da tua palavra neste momento. Perdoa cada um de nós, restaura-nos e nos dê a tua paz e a tua bênção, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Muito bem. Marcos capítulo 4, verso 35, ele é interessante porque esse evangelho repete também no livro de Mateus, mas aqui em Marcos capítulo 4, verso 35, você já conhece esse texto, fala que Jesus acalma a tempestade. E no verso 35 de Marcos capítulo 4 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Paramos por aqui. A mesma ordem está sendo dada a cada um de nós hoje. Passemos para o outro lado. Porém, estamos acostumados com o lado comum, o lado fácil, aonde o caminho largo é mais fácil para percorrer, porque não há renúncia e tudo se iguala e tudo fica numa boa. Porém, há os dois lados. Então, nós vamos dar aqui 3 pontos sobre essa questão de passemos para o outro lado. Primeiro, do lado de cá, enfrentaremos oposição, pois estamos sempre em harmonia com a maioria. Ou seja, quando você está numa margem e você se identifica com todos, você pode ter oposição ou não pode ter oposição. Mas o certo é que quando a pessoa escolhe um caminho fácil, ela não terá oposição, ela não terá restrições, e ali ela ficará tranquila, de forma que ela vai viver na forma natural ou carnal, e isso é uma coisa comum entre as pessoas. Agora, quando vamos para a Bíblia, Números capítulo 32, verso 5, a gente vê que as tribos de Ruben, de Gade e a tribo de Manassés, Deus falou para eles o seguinte: andem aqui, não precisa de vocês peregrinar por 40 anos para vocês entrar na terra prometida. Porém, eles peregrinaram por outro caminho. Se você ler o capítulo 32 de Números, do 1 até o final, lá você vai ver a constatação que eles preferiram seguir outros caminhos, outros convívio com outras nações, e acabou se desviando da origem que Deus queria que eles fossem. E no final, somente Josué e Caleb que alcançou a terra prometida. Então aqui nós vemos um primeiro lado de uma escolha. Passemos para o outro lado. E aqui quando a gente volta para Marcos capítulo 4, verso 35, você vê que Jesus estava de uma margem e foi para outra margem do mar. E ali o mar começou a ficar agitado. Bom, Deus respeitou o livre-arbítrio daquele povo, porque eles tinham o livre-arbítrio de escolha, entre escolher ou não servir a Deus, entre seguir a sua vontade ou não. Mas o plano de Deus é que aquele pessoal não precisasse de peregrinar 40 anos. Bastasse apenas seguir as ordens de Deus e estaria na terra prometida. Mas o povo de Israel foi desobediente para com Deus. Será que nós hoje não estamos nesse mesmo quadro também? Porque pelos encantos das terras da Transjordânia, as tribos recuaram ao transpor o Jordão, para herdarem outras terras
na terra de Canaã. Disseram mais: se acharmos mercê em seus olhos, dê essa terra em possessão aos seus servos, e não vos faças passar para o Jordão. Ou seja, eles não queriam atravessar por onde Deus pediu. Eles queriam seguir outro caminho. E Deus falou: filho, segue esse caminho. Porém, Deus fez aliança com Abraão, do juramento fez a Isaque, do qual confirmou Jacó, por decreto a Israel, por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Salmo 105, versos 9 a 11. Porém, eles escolheram isso, mas aí começou a vir a dificuldade. Essas tribos não eram ignorantes no plano de Deus, porque Deus amava eles. Deus os amava, assim como ama nós hoje. Porém, eles seguiram outros caminhos. Foram separados da tenda da congregação da Arca do Concerto. Não poderiam oferecer holocausto a Deus, fora do altar do sacrifício estabelecido por Deus. Porém, preferiram seguir os seus próprios caminhos, suas próprias ideias, seus próprios planos, e deixou de seguir e obedecer a palavra de Deus. Você já ouviu na Bíblia, no livro de Atos, abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos 16. Também fala da história de Paulo. Paulo aqui, ele, depois de ter um encontro com Jesus, ele começou suas viagens missionárias. E aqui em Atos 16, ele foi impelido pelo Espírito de Deus a não ir para a cidade que ele iria. E Deus falou: você passa aqui e vai para a Macedônia. Atos capítulo 16, versos 6 até o 10. Atos 16, versículo 6 até o 10. Diz assim, Atos 16, versos 6 até o 10. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram para Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim teve a visão. Imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para ir anunciar o Evangelho. Notem aqui, meus amados e amadas, que Paulo ia para uma direção e Deus falou para ele: passa para o outro lado. E assim ele cumpriu a palavra de Deus. E depois ele foi para Filipos, e ali ele pegou a palavra, chegou até o carcereiro também, a família foi convertida, enfim. Paulo cumpriu a palavra do Senhor. Quando há um relacionamento com Deus, nós conseguimos então ouvir a voz de Deus e cumprir o seu propósito. Agora vem um fato interessante, uma frase interessante, diz assim: muitos na igreja hoje conhecem a plena vontade de Deus para com eles, mas porém não obedecem a Deus na perfeita comunhão de Jesus. Vou repetir a frase. Muitos na igreja hoje conhecem a vontade de Deus, desfrutam ao lado de Jesus da comunhão, mas não estão em harmonia, completa comunhão com Deus. O que isso quer dizer? Pode estar aqui na igreja, mas a mente e o coração estão longe de Deus. Como diz o profeta Isaías, né? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, negligenciando o mandamento de Deus, para guardar a vossa própria tradição. Ou seja, deixa de cumprir o que Deus pede para fazer sua própria vontade. Voltemos agora para Marcos capítulo 4. Voltem por gentileza em Marcos 4 agora novamente. Marcos capítulo 4, vamos ler o verso 37. Ainda dentro desse primeiro ponto, tem uma coisa interessante aqui no Evangelho de Marcos 4, verso 37. Marcos 4, verso 37 diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo já estava a encher-se de água. Muito bem. O que esses ventos representam aqui? Representa o seguinte: quando vem a provação, a dificuldade, as pessoas se abatem, preferem
a arrastar ou encaram de frente os riscos da travessia para o outro lado, a ficar quem sem Jesus. Ou seja, quando vem a dificuldade, ao invés de confiar em Jesus, acaba confiando em si próprio ou na sua força, na sua sabedoria, e acaba não tendo aquele objetivo que deveria atingir. Passemos para o outro lado. Para atingirmos o outro lado, precisamos 3 coisas básicas. Primeiro, ter o alvo, a meta para atingir. Irmãos, quanto a mim, julgo havê-lo alcançado, mas faço uma coisa, esquecendo das coisas passadas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. O apóstolo Paulo não se detinha no olhar para as milhas que ele havia navegado, mas ele se importava em estar o outro lado. O outro lado é quem? É Jesus. Passar do outro lado não é uma decisão momentânea, uma decisão fácil, mas é um propósito para a vida inteira. Pode ser que tomar a decisão leva-nos a entender de que vamos sentir sozinhos, como Elias sentiu sozinho, mas isso é um compromisso pessoal, um compromisso entre você e Jesus. Quando nós de fato nos decidimos passar para o outro lado, quantas pessoas que passaram para o outro lado, que era do lado largo e agora veio para o lado estreito, e agora segue a Jesus? E o segundo ponto aqui é, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 3. Na estrada da vida, encontramos pessoas que dizem assim, eu fiz até o 3º ano de medicina. Fazer até o 3º ano não quer dizer que você é médico. É preciso necessário concluir aquela faculdade ou curso. Eu fiz engenharia, 1º, ou 2º ou 3º ano, mas não concluí. É necessário concluir para então a pessoa avançar. Ou diz assim, eu fiz 2 anos de pedagogia, mas você não concluiu o curso, então você não é um pedagogo ou uma pedagoga. Muitos cristãos se propuseram abandonar o lado material da vida, passar para o lado espiritual. Fracassaram, tropeçaram nos seus obstáculos inevitáveis a todos que se propunham atingir o alvo da cruz de Cristo. Ou seja, muitos que tentaram com suas próprias forças não conseguiam avançar. Mas aí tem uma questão. Quando nós estamos conectados a Jesus, somos mais do que vencedores. Então nada pode nos separar do amor de Deus. Então quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, a gente consegue avançar e vamos passar para o outro lado. Um dia você estava do outro lado. Já parou para pensar sobre isso? Um dia você estava lá do outro lado, largo lá, vivendo uma vida tranquila, de boa. Mas aí você encontra Jesus e você passa do lado de cá. E agora a caminhada se torna o quê? Cada vez mais complexa, não é verdade? Uma caminhada de altos e baixos, mas aqui é o nosso lugar. É como um barco que está em alto mar e o capitão está ali com o leme, ele direcionando aquele barco até chegar em terra firme. E o barco representa a igreja e o capitão representa Jesus. É ele que dirige a nossa vida. E último ponto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vou repetir o primeiro ponto. O primeiro ponto aqui é entender de que nós devemos escolher um lado. Ou o lado de Jesus ou o lado do inimigo. O segundo ponto que nós devemos entender de que aquele que perseverar até o fim, esse estará do lado de Cristo. E o último ponto é que sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso ter fé. É preciso chegarmos a Jesus. É preciso confiarmos nele. Porque só assim alcançaremos a vida eterna. Sabe, tem muitas pessoas hoje que escolhem vários caminhos, né? Caminhos que parecem bons, mas a Bíblia diz o quê? Que são caminhos de morte. Provérbios 14, 12 fala isso. Há caminhos para o homem que parecem caminhos bons, caminhos de vida, mas no fim são caminhos de morte. E aí você fica pensando o seguinte, em plena quarta-feira estamos aqui no grupo bom de pessoas na igreja, louvado seja Deus por isso, e você fica pensando, o que essas pessoas estão fazendo em uma hora dessa? 8h40 da noite, ouvindo uma pessoa explanar uma palavra, falar um monte de coisa, será que isso é real? Isso vale sim. Porque em breve, meus amigos, nós estaremos ao lado
do professor dos professores, que é o próprio Jesus, ele sim vai dizer: filho, você foi fiel no pouco, no muito, então fica no lado direito para herdar a vida eterna. No lado esquerdo será o lago de fogo. Hoje o mundo escolhe vários lados. Pode escolher norte, sul, leste, oeste, pode escolher esquerda e direita, centrão, fica à vontade. Mas em breve nós teremos que escolher o lado. O lado hoje é o lado de Jesus. Embora muitas pessoas fazem escolhas erradas, que podem levar uma nação a perecer, a sofrer por causa de escolhas. Mas Jesus fala: filho, é preciso ter fé. Fé é acreditar em Deus, que Ele sabe o que é melhor para nós. Há um tempo atrás, 2 homens haviam bebido muito, resolveram então entrar no barco e começaram a remar. Remaram a noite inteira. E quando o dia estava quase amanhecendo, o efeito do álcool estava passando, e agora aqueles homens olham um para o outro e dizem assim: rapaz, a gente não conseguiu nem passar de um lado para o outro, por quê? O barco estava amarrado ainda naquele ponto de escape ali. O que isso quer dizer? Há muitas pessoas que estão amarradas neste mundo, porque querem viver uma vida como se nada estivesse acontecendo. A gente vê que guerras, fomes, terremotos, doenças incuráveis estão acontecendo nas mais variadas partes do mundo ou do Brasil. Mas nós devemos viver para Cristo. Passemos para o outro lado. Que o lado de Jesus. Porque é Ele que vai salvar a mim, é Ele que vai salvar você. Nessa oportunidade, Deus deseja morar em nosso coração, em nossa vida. E aqui eu quero terminar lendo com você o livro de Gálatas 2, verso 20. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gálatas 2, verso 20. E eu quero terminar lendo esse texto essa noite. Gálatas 2, verso 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu sei que ao longo da caminhada da fé, a gente faz várias escolhas. Por exemplo, a gente faz a escolha de levantar de manhã e sair para o trabalho. A gente faz a escolha de fazer uma faculdade, de ir ao médico, de comprar ou não comprar, de tomar banho ou não tomar banho, de comer ou não comer. A gente faz escolha todos os dias. Mas nós devemos tomar uma decisão de que lá nós queremos estar. Gálatas 2:20, aqui é uma expressão do apóstolo Paulo falando o seguinte, que nós devemos escolher um lado. E esse lado é o melhor lado, que é Jesus Cristo. O lado que o mundo oferece não trará salvação para mim e para você. Gálatas 2, verso 20 diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós devemos escolher o lado de Jesus. Porque há muitas pessoas hoje fazendo escolhas do caminho largo. E o caminho largo a gente sabe que é o caminho da perdição. O caminho da salvação é quem? Jesus. E eu pergunto para você: você deseja receber um abraço de Jesus? Você quer estar com Cristo lá no céu? É o que eu mais desejo. Porque olhando para esse mundo, a gente vê uma competição muito grande. Uma desigualdade social muito grande. Onde muitos têm muitos e outros não têm nada. Esse é o mundo que vivemos hoje. A luta pela sobrevivência das pessoas, de tentar trabalhar e assim por diante. Mas hoje nós temos o poder da escolha. O poder de escolher Jesus para vivermos eternamente com Ele. E que assim a graça do Senhor Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus possa estar em nossa vida, para que juntos possamos caminhar com Ele e nos preparar para a sua vida. Esse é o meu desejo e minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé e vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade que nós tivemos aqui essa noite, onde nós oramos, cantamos, e vamos sair daqui revigorados e transformados pelo poder de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor mais uma vez essa noite. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua abençoando aqui os irmãos do Vila Clara, as irmãs, abençoando cada pedido, cada agradecimento, que a mão do Senhor se estenda sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Dá-nos o teu perdão e a tua paz. E nos ajude a vivermos sempre ao lado de Jesus, obedecendo
caminhando com o Senhor, vivendo a tua palavra com a ajuda do Espírito de Deus em nossa vida. Ó Deus, dá-nos esse poder, dá-nos essa oportunidade e nos ajude verdadeiramente viver a tua santa palavra. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos guarde de todo mal, todo perigo, e nos ajudando e nos preparando cada dia para a volta de Jesus. Ao sairmos daqui do seu recinto sagrado, que os anjos do Senhor nos acompanhem e que teu santo e bom Espírito esteja em nossa vida, guiando e abençoando a cada um de nós. Obrigado por tudo, Senhor. Fique conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus, e assim vamos orar a oração que Cristo Jesus nos ensinou. Todos juntos, Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-os do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês, tenha uma feliz noite, fica na graça e na paz de Jesus. Aos amigos do canal, voz ativa, um abraço para vocês e até nosso próximo encontro.